Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Salmos, número 68. Salmos de número 68, versículo 19. Salmos, número 68, versículo 19. Assim fala a palavra do Senhor. Salmo escrito por Davi. Bendito seja o Senhor, Deus, o nosso Salvador, que a cada dia nos dá forças para passarmos e levar a nossa carga. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar as nossas cargas. Amém. Irmãos, eu não sei o que você tem passado nesses dias, diante dessa pandemia, da situação econômica e política do nosso país, mas Davi escreveu, e a palavra nos afirma que toda a palavra é inspirada por Deus, que todos os dias o Senhor dá força para que possamos levar as nossas cargas, que possamos depositar a nossa esperança no Senhor, que possamos depositar a nossa fé, o nosso coração aos pés do Senhor, porque todo dia Ele vai nos capacitar para enfrentar as barreiras dessas vidas. Todo dia Ele vai nos capacitar para enfrentar os obstáculos que há. Possamos nos entregar de todo o nosso coração ao Senhor, buscar Ele, porque Ele vai nos dar força na medida que precisamos. Que viemos buscar a palavra do Senhor, que viemos buscar o Senhor, que viemos orar ao Senhor, que viemos fazer sempre a leitura da palavra dEle, que Ele vem nos dar ânimo nisso. Porque a palavra dEle fala que Ele vai nos dar força quando precisarmos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, como o corpo de Cristo, Pai, para te louvar, te adorar e te engrandecer, porque você é o único, Pai, digno de toda a honra, toda a glória, Senhor. Nos dá força, Pai, todos os dias, para que possamos carregar nossas cargas, ó Pai, como o Senhor fala aqui no Salmo, Deus. Nos capacita, Senhor, todos os dias, Senhor, buscar em Ti essa força, Pai, para que possamos suportar tudo aquilo que vinha à nossa frente, todas as barreiras, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Possamos simplesmente confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que nessa noite possamos ministrar um verdadeiro louvor em espírito e verdade a Ti, Pai. Que a palavra que vai ser ministrada nessa noite pelo pastor venha ao encontro ao nosso coração, Pai, e venha revelar a Tua verdade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. 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 Debaixo de Tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhecem de longe todo o coração.
controle de suas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança, em Jesus o amor, perfeição, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. 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 Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, dos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. 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 Me guiará.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória Dias vêm, lutas vão me moldando no caminho. O meu Pai sempre está me consolando. Sou seu filho. Toda minha fé irá me tornar completo. Não vou desanimar, pois Cristo está sendo formado dentro de mim. Quero melhorar, quero aprender. Vem me ensinar para eu crescer. Deixa eu te mostrar o que eu posso ser pra Deus agradar. Escolho eu morrer. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar.
dias vêm, lutas vão me moldando no caminho. O meu Pai sempre está me consolando. Sou seu filho. A prova da minha fé irá me tornar completo. Não vou desanimar, pois Cristo está sendo formado dentro de mim. Quero melhorar, quero aprender. Vem me ensinar para eu crescer. Deixa eu te mostrar o que eu posso ser pra Deus agradar. Escolho eu morrer. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar. Minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh Deus. Essas casas de alegria, que enche as ruas de louvor, e a injustiça cúbice a Jesus. Quando oramos ao Senhor, das montanhas até os vales, ouça a nossa oração. Desde o céu às nações, encha os ares de louvor. E a nossa luz dissipe as trevas. Quando andarmos anos em cruz, e a sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Das montanhas até os vales, ouça a nossa oração. Desde o céu às nações,
Glória a Deus. Amém. Amém, querido. Você pode se assentar nesse instante. Vamos passar a palavra. Glória a Deus. Amém, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero abrir convosco texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Efésios 6 e 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, portanto, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz,
e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Até aqui. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o escudo da fé. Já falamos sobre o cinto da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça, já falamos sobre os calçados para a preparação do Evangelho da Paz, e hoje vamos estar falando sobre o escudo da fé. Da mesma forma como a couraça, que foi a penúltima parte da armadura que nós vimos, assim como a couraça ela é um instrumento de defesa, uma arma de defesa, o escudo também, né? O escudo tem o propósito de proteger o soldado nessa luta travada contra os principados e potestades. Um soldado ele pode manejar bem uma espada, ele pode ser um perito com a lança, ele pode ser muito preparado para esse tipo de ataque, mas se ele não tiver o escudo, as chances de sobrevivência dele é mínima, né? O escudo ele é fundamental, como os outros também são importantes, mas sobretudo o escudo da fé, que é uma arma super importante para a proteção do soldado, né? Eu falo sobre essa comparação com a couraça, porque a couraça, juntamente com o escudo e também depois o capacete, são partes da armadura que objetivam exclusivamente a proteção do soldado, né? Nós vimos que a couraça, ela, espiritualmente falando, a couraça da justiça, ela visa nos proteger das acusações. Não sei se os irmãos se lembram, né? Mas falamos que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é acusador. Ele não pode mais acusar diante de Deus, porque ele sabe que Deus ele nos deu, através da cruz de Cristo, salvação, plena redenção e justificação. Mas diante dos incautos, diante dos homens, diante da igreja, ele frequentemente intenta lançar acusações, falando contra, e que ele não mente, da nossa frágil justiça, da nossa defeituosa justiça, né? Acusando os nossos pecados. Mas nós vimos que essas acusações, ou dessas acusações, nós nos protegemos lançando mão da justiça de Cristo, que é perfeita e que foi imputada em nós, né? A nós foi imputada a justiça de Cristo. Então, toda vez que o inimigo lança contra a nossa vida acusações a respeito das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas falhas, nós prontamente nos defendemos com a justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo. O nosso pecado foi imputado em Cristo e a sua justiça foi imputada em nós, né? Mas os ataques do inimigo, eles não se restringem, né? Eles não são tão somente acusações. Essa é uma maneira do inimigo, do nosso adversário, lançar ciladas contra nós, ataques contra nós. Mas existem outros ataques que são lançados de outra maneira, de outra forma, né? O inimigo é muito astuto, né? E por isso mesmo nós necessitamos de ter uma armadura completa.
Ele diz que nós devemos tomar toda a armadura, né? Então, o escudo da fé, ele vem com um papel muito importante também, porque os ataques que Satanás lança contra nós não são somente acusações. Não são somente acusações, porque se fosse só acusação, se todo o ataque dele fosse acusação, nós sempre apresentaríamos simplesmente a justiça de Cristo. Mas existem outras coisas, outros ataques, e para tanto nós necessitamos também de um escudo, não somente de uma couraça, né? O escudo, só para a gente entender mais ou menos, na prática, como ele era, o escudo normalmente era feito de madeira, uma madeira resistente, e coberta de um metal ou couro com peles de animais por cima dessa madeira, né? Por cima dessa parte mais rígida. Então, eles também colocavam peles de animais. Era praticamente quase uma porta, né? Ou pelo menos metade de uma porta. Tinha mais ou menos 80 centímetros de largura e aproximadamente 1,20 m, 1,40 m de comprimento. Então, o objetivo realmente era proteger o soldado desde os joelhos até a altura do queixo, porque depois, na parte da cabeça, ele tinha o capacete, né? Então, além da couraça, que também o protegia, ele tinha por cima ainda o escudo que ele trazia sempre embraçado, né, com esse intuito de proteger o soldado desde os joelhos até a altura do queixo. Paulo, ele está falando no versículo 16 que esse escudo, ele tem um propósito específico, espiritualmente falando, né? Esse escudo, o escudo da fé, ele nos possibilita a nós estarmos apagando todos os dardos. Você sabe o que é um dardo? Uma lança, uma flecha, né? Normalmente uma flecha. E inflamados, por que inflamados? Porque era uma prática nas guerras de soldados pegarem a sua flecha, né, molharem a ponta da seta da flecha em algum material que pegasse fogo, tipo um betume, um óleo. Então eles molhavam a flecha, pegavam essa flecha molhada nesse combustível, lançavam no fogo e faziam então como se fosse uma tocha. E lançavam a flecha, então ela se tornava uma arma poderosa, porque se ela atingisse e ela atravessasse ou ficasse presa no escudo, né, então provavelmente aquele escudo ficava inutilizado por causa do fogo. Então o soldado ficaria nesse sentido desarmado. Então por que muitas vezes se usava essa pele, né, cobrindo o escudo? Porque essa pele era encharcada em água, né? Então a pele, ela absorve, né, dependendo da pele de animal, ela absorve a água. E ele ia com aquele escudo daquela maneira, para o embate. Quando as setas eram lançadas com fogo, em que atingisse o seu escudo, a própria água apagaria. Por isso que o Paulo usa essa comparação, que o escudo da fé, ele visa apagar essas flechas, né, endereçadas da parte do adversário contra a nossa vida, né? Falando um pouquinho sobre o escudo agora espiritualmente, né? Falamos só introdutoriamente um pouquinho sobre essa situação desse ataque que se dava através, né, do uso dessas setas, dessas flechas, desses dardos com a ponta, né, com fogo, né? Agora vamos falar no sentido espiritual a respeito do escudo e a respeito dos dardos, que é o que nós precisamos realmente saber, né?
o que viria a ser esses dardos inflamados do inimigo que são lançados contra nós. É importante a gente saber, né? É importante a gente saber e conhecer a estratégia, né, que o nosso adversário utiliza para nos tentar derrubar, tentar nos fazer recuar, né? O escudo, como o próprio nome diz, ele já disse que é o escudo da fé, né? É a nossa própria fé. Esse escudo é a nossa própria fé, que é dada por Deus a nós. É essa nossa fé, essa nossa confiança, né, na pessoa de Deus e na sua palavra. É esta confiança nas promessas de Deus, esta fé nas promessas que Deus nos traz através da sua palavra. É esta confiança, é esta fé no seu amor, o amor de Deus, que Deus tem por nós, né? É esta confiança na graça de Deus, na graça de Deus. É esta confiança, é esta fé na sua fidelidade. Então, quanto mais confiantes nós nos encontramos com relação à pessoa de Deus e com relação à sua palavra, e na sua palavra está descrito todas essas suas qualidades, o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, o seu poder, quanto mais fé nós temos na pessoa de Deus, mais firmes nós estaremos para nos defendermos dos dardos inflamados do inimigo, né? A Bíblia diz em Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse permanecer para sempre é equivalente ao que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios, de estarmos firmes e vencermos tudo, e depois de vencermos tudo, estarmos inabaláveis. É permanecer, né? Enquanto estamos aqui, neste mundo, enfrentando essa batalha, nós permanecermos firmes. E quem confia em Deus, segundo o salmista, e é verdade, ele é comparado ao monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o escudo é esta fé que nós temos, né? Esta fé, ela é aperfeiçoada, ela nos é dada por Deus, né? Então, potencialmente temos esta fé, mas esta fé, de certa forma, também deve ser alimentada, no sentido de que a nossa fé, ela deve alcançar tudo o que diz respeito ao que eu falei anteriormente, às promessas de Deus, ao caráter de Deus, como a fidelidade de Deus, ao seu amor. Então, esta fé, ela precisa ser alimentada especialmente pela leitura e pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que é muito mais provável que alguém tenha uma fé mais edificada, alguém que busque, que aprenda, que estude, que procure conhecer a palavra de Deus, do que uma pessoa que desconheça, né? Então, uma pessoa, teoricamente, uma pessoa que conhece muito pouco da palavra de Deus, conhece muito pouco dos seus atributos, do seu caráter, das suas promessas. E muitas vezes nós poderemos ser apanhados num ataque por parte do inimigo, né? E nós vacilarmos justamente por estarmos desapercebidos de alguma promessa ou de alguma declaração dentro da palavra de Deus que diz respeito justamente ao contrário daquilo que o inimigo está nos dizendo, né? Então, a necessidade de alimentar, de edificar esta fé através da própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir aqui não é somente o que acontece agora com você, né, que está ouvindo,
mas o ouvir aqui também se dá com aquele que lê a palavra. Existem pessoas que têm um hábito de ler a Bíblia em voz alta, né? Não obrigatoriamente, se não é uma coisa obrigatória, mas é bom quando a gente lê em voz alta. Então, toda vez que nós buscamos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, que meditamos na palavra de Deus, nós seguramente seremos edificados na fé. Ou seja, nós seremos enrobustecidos na fé. Nós estaremos mais fortes na fé. Uma pessoa que se depara muito pouco, ouve muito pouco a palavra de Deus, né, ele tem uma tendência em ter uma fé mais fragilizada, não desenvolvida, como aquele que busca a palavra de Deus. Então, se a fé é um escudo nessa batalha que se trava entre a igreja e as potestades, né, e esta fé deva ser alimentada pela palavra de Deus, então eu tenho que buscar a palavra de Deus. Eu tenho que buscar conhecer a palavra de Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, é uma outra história, mas nós cremos na palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais fortes nós estaremos para resistir o dia mau, né? Esta fé nos é dada por Deus, mas essa fé precisa ser edificada. Deus, Ele nos abençoa, Ele nos acrescenta a fé, mas grande parte também se dá pela nossa prática do estudo, do conhecer, do ler, do ter contato com a palavra de Deus. Os dardos inflamados, eles, que são justamente aquilo que o inimigo lança contra nós, eles são inflamados, eles trazem fogo, porque o fogo visa destruir, né? O fogo visa destruir, acabar com alguma coisa. No sentido ali, né, do escudo, seria talvez tornar inválido, se ele viesse a pegar fogo, o escudo, né? Mas, via de regra, o fogo traz esse sentido de destruição, né? Muitas habitações eram queimadas justamente com esse sistema, eles se lançarem flechas, dados, com fogo na ponta, e aonde caía, incendiava e destruía, né? Nós sabemos que Deus é conosco, que Deus nos guarda, né? Mas, de qualquer sorte, existe por parte das potestades, por parte do adversário, a intenção de nos destruir, ou pelo menos trazer um grande dano à nossa vida espiritual, à nossa fé, né? Os dados inflamados, eles podem ser vistos, em parte, o que nós já vimos quando falamos da couraça. Porque a couraça, assim como o escudo, também tem a mesma finalidade de nos proteger, né? De nos proteger de um ataque do inimigo, que possa pegar algum órgão vital. Então, nós podemos dizer que, em parte, esses dados inflamados também podem dizer respeito a acusações. As acusações que ele lança contra nós, de certa forma, são dados inflamados que nós, evidentemente, rechaçamos, nós rejeitamos, através, né, da fé que nós temos na justiça de Deus. Então, de certa forma, está meio conciliando aí fé com couraça da justiça. É o escudo da fé e a couraça da justiça. Mas se eu não tiver fé na justiça de Deus, não adianta nada. Mas eu não quero misturar, eu estou falando agora sobre o escudo da fé, tá? Mas dizendo que parte desses dados inflamados podem ser, sim, também acusações. Mas sobre as acusações, nós já vimos, né? Normalmente, quando ele nos acusa, nesse sentido, ele não mente, né? A nossa justiça, ela é falha, nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos ainda a velha natureza que se levanta, nós ainda caímos, ainda pecamos, né? Mas, conforme eu disse anteriormente, os seus ataques, eles não estão restritos somente a acusações. Os ataques de Satanás não
se resumem tão somente a acusações. Quando ele nos acusa, ele quer nos desqualificar, claro, né? Quando ele nos acusa, ele quer nos desqualificar, dizer assim, olha, você não serve para ser aceito por Deus, porque você tem esses pecados, você tem esses vícios, você tem esse problema, aquele problema e tal, né? Mas esses dados inflamados, ou esses ataques que se dão através dos dados inflamados, podem vir através de tentações. De tentações, né? E quando eu falo, irmão, de tentações, eu não estou falando somente das tentações relacionadas à sexualidade, né? Que em grande parte nas cartas à igreja primitiva, principalmente essas igrejas dos gentios, né, o pecado muito comum era o pecado da carne, do corpo, né? Então muitas vezes subentende-se tentação como sendo aquelas que induzem o cristão a cair no pecado do corpo, no pecado da carne, no pecado da lascívia, né, do adultério, da prostituição. Mas quando nós falamos de tentações, nós não falamos somente sobre isso, muito embora, né, isso possa ser, num dado momento da vida de alguém, realmente uma tentação direcionada, justamente vinda, justamente por parte do mal, né? E não é uma coisa boa, evidentemente, ser tentado nessa área, né? Mas, algumas vezes, Deus nos permite ser tentados nessa área, né? Mas, quando eu falo em tentações, eu falo sobre outras coisas que muitas vezes a gente, não é que não valoriza, a gente não pensa, a gente não se lembra, né? Uma das tentações que vem, é muito comum vir sobre um servo de Deus, é aquela tentação que vem no sentido de nos levar à soberba, de nos levar ao orgulho. Qual seria o dado inflamado, qual seria a seta inflamada que viria à nossa mente, porque eu disse para você que a nossa batalha é na mente, em grande parte, né? O que diria, né, o inimigo através de um pensamento ao nosso coração, ou à nossa mente, no sentido de nos induzir, né, de nos tentar em cair no pecado de soberba. Você é o cara. Ao contrário, porque o inimigo é justamente, ele faz isso. Ele não somente diz que você não presta, que você é um miserável pecador, e você não serve para Deus, como ele diz que você é o cara. Hã? Ele é mais astuto do que a gente imagina. Você é tentado, muitas vezes, a acreditar nessa mentira, que você é uma pessoa que sabe tudo, que você é uma pessoa que pode tudo, que você é o melhor, né? E muitas vezes levando não somente a soberba e o orgulho, mas levando a pessoa a desprezar os outros, se achando tal. Note bem que entre os discípulos a gente vê isso. Antes, evidentemente, da conversão deles, mas a gente vê. Jesus vê eles reunidos num canto e eles estavam discutindo para saber quem era o melhor ou quem era o maior entre eles. Aí Jesus traz uma lição. Eles estavam medindo ali, olha, eu sou melhor que você por isso, né? Então existe muitas vezes essa situação, especialmente quando se trata de liderança. É muito comum, né, por permissão de Deus, até pelo trabalho pessoal do líder, de alguma forma seu ministério alcançar, né, uma certa dimensão, e de repente ele cair numa cilada do inimigo dizer, você é o cara.
Você é o pastor, você é o bom. Né? E muitas vezes isso levar a pessoa a esquecer-se que tudo é favor de Deus, tudo é a graça de Deus. Né? E ele começar a entrar numa atitude de soberba e de orgulho. E muitas vezes as pessoas não percebem. Quem tem discernimento percebe quando começa essa sementezinha maligna tomar conta do coração, muitas vezes de um homem que foi muito usado por Deus. Mas justamente por chegar numa certa posição vem a soberba. Quando a gente olha para a história de alguns reis de Israel, a gente percebe isso. Né? Eu sempre me lembro, quando penso em soberba, em orgulho, eu me lembro do rei Uzias. Né? O rei Uzias foi um rei que começou a reinar muito cedo, e ele buscou o Senhor, ele decidiu aprender as coisas de Deus, se firmar em Deus, e a Bíblia diz que enquanto ele era com Deus, Deus era com ele, e Deus o fez prosperar. E ele prosperou tanto, que o seu coração se exaltou. Mas se exaltou a tal ponto dele achar que tinha o direito de chegar e entrar dentro do templo e oferecer incenso, que era uma atribuição exclusiva do sacerdote. E ele acabou leproso o resto dos seus dias. Isso é muito comum em ministério, principalmente, tanto ministério de púlpito, de palavra, quanto de louvor. Especialmente porque muitos ministros de louvor e muita gente que trabalha na área do louvor, por se tornar famosa no meio evangélico, muitas vezes cai nessa cilada, nessa tentação de se achar realmente o bambambam, e ele começa a trilhar um caminho de soberba e orgulho. E a Bíblia diz que a soberba, o orgulho, precede a ruína. Precede, quer dizer, vem antes. Primeiro vem a ruína, primeiro vem a soberba, e depois vem a queda. Ela traz consigo, na frente atrás da queda está a soberba. Quer dizer, em outras palavras, a soberba sempre leva a pessoa para uma queda, porque Deus, não, especialmente nos seus filhos, Ele não aceita isso. A soberba e o orgulho é algo que Deus detesta. Imagine aqueles que foram agraciados com seu amor e com a sua morte, nada merecedores, e ganharam a salvação e a vida eterna, né? Quando eram merecedores da condenação. Então, soberba e orgulho eu entendo que seja um dardo inflamado e precisa se ter muito cuidado. E isso também tem uma relação muito próxima com uma outra tentação de se achar autossuficiente. Também é uma coisa que é muito sutil, né? Quando você se acha bom em alguma coisa, você se acha preparado em alguma coisa e você começa a esquecer que você depende de Deus. Jesus Cristo disse: olha, vocês, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês dependem de mim. E um dos dardos inflamados, se eu pudesse traduzir numa frase que o inimigo diria ao nosso coração: você não precisa de Deus. Ah, mas ninguém pensa isso. Isso é muito sutil. A prática do dia a dia de algumas pessoas demonstra que ele não reconhece que ele depende de Deus. Porque ele, se reconhecesse a dependência de Deus, ele buscava mais Deus. Ele oraria mais por aquilo que ele faz. Ele confessaria mais a dependência de Deus naquilo. No entanto, muitas vezes ele faz e trabalha e faz alguma coisa nem se lembrando de Deus, né? No fundo, ele olha para a sua capacidade e muitas vezes ele cai nesse abismo chamado autossuficiência. Autossuficiência. Com relação à soberba e à autossuficiência, em oposição a isso, nós temos que nos apegar à fé, que é o nosso escudo, e a nossa fé, ela diz para nós: olha, você sem Deus, você não é nada.
Quanto mais nos envolvemos com a palavra de Deus, mais nós percebemos isso. Né? Pela nossa vida e por aqueles que um dia se envolveram com Deus. Está escrito na história como aquelas pessoas dependiam de Deus. Quando a gente olha para Israel, as suas batalhas, né? Com os seus adversários, era impressionante como é que Israel vencia uma nação gigante com um exército pequeno e depois perdia com um grande exército para uma nação pequena. A gente descobre que sem Deus a gente não é nada. Então não há espaço para a soberba. Quando o inimigo vier com esse dado, a nossa fé que nos diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não podemos nem respirar sem Deus, irmão. A gente não se apercebe disso. Se Deus, eu digo assim, isso é uma ideia minha, né? Cada um de nós tem um fiozinho, né, ligado lá em cima, no Todo-Poderoso. E a qualquer momento ele corta, e no momento ele corta, acaba tudo, acaba o respirar, né? A nossa vida, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Com toda a saúde, forte, essa coisa toda, nós dependemos de Deus para viver, nós dependemos de Deus para respirar, nós dependemos de Deus. Sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Uma outra tentação que muitas vezes nos leva a recuar é a questão do medo. Né? Então, se eu pudesse traduzir o dardo inflamado do inimigo, no sentido de nos provocar medo, seria: você deve recuar. É perigoso. E nós vemos isso, talvez não nos nossos dias, né? Não hoje, talvez a gente não veja tanto isso. A questão do medo pelo fato de que muitas vezes ser fiel a Deus pode nos custar um alto preço. Lembram-se quando falamos lá, dá para usar o mesmo exemplo, quando eu falava sobre os apóstolos que eram ameaçados para não pregarem, né? O que eles eram, se não ameaçados no sentido de temerem? Né? Então, muitas vezes, a voz do inimigo, o dardo inflamado, é no sentido de nos meter medo, no sentido que a gente recue, né? No sentido que a gente desista, no sentido que a gente negue a Jesus, no sentido de desobedecer a Deus. Muitas vezes é fácil obedecer, mas muitas vezes é dificílimo obedecer a Deus, manter uma integridade segundo o que Ele nos requer dentro da sua palavra. E muitas vezes isso é o que vai vir no nosso ouvido: olha, isso vai ser perigoso, cara. Pô, é só uma derrapadinha agora aqui, tu vai livrar aí, né, a tua vida, as tuas finanças, enfim, alguma coisa. Não sei se eu me faço entender. É como se ele dissesse assim: dá só uma escapadinha, dá só uma saída fora da palavra, mas você sai seguro. Você vai manter essa tua fidelidade, você vai ser firme. Você sabe que preço que você pode pagar por isso. Mas isso foi o que os nossos irmãos do passado experimentaram o tempo todo. Eles sempre foram ameaçados no intuito de que gerasse dentro deles medo. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Acenderam aquela fornalha, já era algo tremendo, né? Aquela fornalha. Mas quando eles são buscados pelo rei, eles chegam diante do rei, e o rei disse: olha, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês agora têm que dobrar-se diante da minha estátua, senão vocês vão ser lançados. E aí a fornalha é aquecida 7 vezes. Qual é o intuito, irmão? Se não... porque eles iam morrer da mesma maneira com aquela primeira temperatura. O aquecer 7 vezes é justamente mais no sentido de colocar mais medo.
né? Quem sabe eles recuem agora. O medo também é ou aquilo que venha nos trazer medo, é essa mensagem, e muitas vezes mentirosa. Aliás, na grande parte das vezes, esses dados, não as acusações, as acusações, via de regra, são verdadeiras. Mas esses dados normalmente estão misturados com mentira, né? Ele vai tentar nos enganar com a mentira. Por isso a necessidade também de estarmos firmes na verdade, né? Para gerar medo, né? Pedro negou Jesus. A gente pode trazer o exemplo, porque alguém fala assim, puxa, mas Pedro não era convertido ainda. Mas para a gente entender claramente, né? Se ele fosse 100% fiel a Jesus, como ele dizia que era, ele dizia, Senhor, eu sou fiel a ti, eu estou contigo até a morte. Eu vou contigo, não tem jeito, pode acontecer o que for, eu estou contigo. É mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jamais, eu vou contigo. Mas quando ele vê a morte de perto, o que ele sente? Ele sente medo, ele não quer morrer. O sentimento naquele momento é o medo. E o inimigo sabe que aquilo que ele fala, muito embora seja mentira, pode gerar nas pessoas medo. A nossa fé, nesse momento, entra em ação quando somos ameaçados, quando somos tentados a ceder ao medo. A nossa fé viva nos diz que com Ele, com Deus, nós somos mais que vencedores. E nós pregamos isso domingo retrasado. O que vai nos separar de Deus? O que é espada? É fome? É a morte? É a tribulação? E ele diz, e nessas coisas somos mais que vencedores. Ele está falando aqui da graça, da fé, de enfrentar situações. Mas realmente essa fé precisa ser uma fé forte. Uma fé que realmente apague essas mentiras. Jesus Cristo diz assim, olha, vocês não devem temer aquele que mata somente o corpo. Não temam. Não tenham medo. É isso que ele fala. Vocês têm que temer aquele que pode matar, né, e jogar a alma no inferno, falando de Deus. O homem pode tão somente matar o corpo. A esse ele disse, a esse não tema. Mas uma das coisas que mais nos faz sentir medo, né, é a possibilidade da morte, né? Por isso mesmo é um dos dados que ele lança. Uma outra coisa que muitas vezes o inimigo lança ou tenta lançar, né, no nosso coração, por isso nós precisamos nos defender com o escudo da fé, é a incredulidade. Irmãos, veja bem como a tentação, ela envolve muitas coisas. Quando a gente fala em tentação, a gente pensa só em pecado da sensualidade. Não. Existem muitos dados. Olha só, soberba, autoconfiança, medo, tudo isso são dados. E tudo isso é travado aqui, irmãos, na mente, né? Esses dados vêm para nos tentar e dessa forma a gente recuar, desistir, pecar, desobedecer, né? A incredulidade, se eu pudesse colocar uma frasezinha para expressar o dardo inflamado no sentido que me gera incredulidade, seria o seguinte: você realmente crê que Deus vai fazer isso? Você crê mesmo nisso? Que Deus vai fazer isso? Pelo que você está orando? Ou, de outra forma, por exemplo, quando eu me lembro do Davi, né? Desista. Você não pode vencer esse gigante. Veja que o inimigo, ele tenta sempre de 2 maneiras. Ou mostrar que nós somos bons demais, ou mostrar que nós somos pequenos, e ocultando o fato que, muito embora sejamos pequenos, mas nós temos Deus, que é forte, que é grande, e que pode nos dar a vitória. Então, pelo menos eu vejo assim, Saul,
Se eu pudesse falar que o inimigo usou Saul para falar com Davi, certamente ele usou naquele momento quando ele diz para Davi, Davi, desista, você não pode enfrentar. Isso está escrito. Quando ele pede para o rei para ir enfrentar o Golias, ele disse, você não pode, rapaz, você é um garoto, e ele já é um homem feito, treinado, né? Gigante. Isso realmente pode muitas vezes acontecer. Eu preguei domingo sobre Jairo e o intuito era gerar incredulidade nele, né? No momento em que ele chega perto da casa com Jesus, e aí os seus parentes ou próximos, as pessoas próximas da sua casa, ou que faziam parte da sua parentela, disseram, por que você está incomodando ainda o mestre? Ela já morreu, terminou, não tem mais solução, não tem mais saída, né? E a fé, dentro da gente, existe essa luta, né, travada, justamente por causa dos dados inflamados. Então parece que uma hora a gente crê, mas parece que uma hora a gente não crê, né? E a gente muitas vezes fica nesse vacilo de crer um momento, e aí você vai para a palavra, você ouve a palavra, você vai orar, e a tua fé edifica, e aí você crê. Mas de repente vem novamente alguém, né? Ou o próprio inimigo, através de um pensamento, tentando demover você dessa fé e tentando colocar no seu coração incredulidade. Isso também nós colocaríamos dentro de um quadro de tentação, né? Nós somos tentados a desacreditar. A incredulidade é algo que desagrada a Deus, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento em que a gente acolhe no nosso coração a incredulidade por uma mentira trazida pelo inimigo, isso é ruim, né? Por isso a necessidade, diz Paulo, de nós estarmos embraçando sempre. Quer dizer, essa fé tem que estar sempre ativa, sempre pronta, porque a qualquer momento o inimigo poderá lançar um dardo inflamado. É como se nós tivéssemos sempre que estar de prontidão, né? Com esta fé sempre edificada, viva. Se por um lado o inimigo diz que Deus não vai fazer, ou que eu não vou alcançar, a fé me diz que eu devo bater, que eu devo pedir, que eu devo buscar. Enquanto o inimigo diz, desista, pare de orar, não ore mais, a fé me diz, bata sem parar, sempre, peça, busque. A minha fé, a nossa fé nos diz que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. De repente achamos que estamos pedindo algo muito elevado, muito difícil, né? E Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além, muito acima daquilo que nós pedimos ou daquilo que pensamos. Irmãos, veja a necessidade, né, de nós sempre estarmos prontos, com esse escudo embraçado, porque a qualquer momento a gente pode ser atacado. Isso significa que a nossa fé sempre deve estar viva. Eu sei, claro, que existem momentos na vida da gente que a gente passa assim, né, por um tempo assim meio de deserto, né, um pouco desanimado. Mas justamente quando estamos começando a entrar numa situação como essa, a gente tem que se lembrar que a nossa fé precisa estar viva. É como um soldado que pode ser atacado a qualquer momento, então ele está sempre de prontidão,
sempre pronto. Né? Claro que um soldado, na prática, chegava um momento em que ele tirava largava ali o escudo, mas sempre muito próximo, sempre perto dele. Né? Então isso fala de estarmos sempre prontos para essas investidas. Nós poderíamos falar tantas coisas, né? Mas talvez acho que a tentação mais vil, a tentação mais baixa, né, do inimigo é quando ele lança na nossa mente pensamentos blasfemos, pensamentos contra Deus. Até agora, o crente pode sentir medo, falhar na fé, ceder, ele pode se sentir o bambambam, né? Ele pode achar que Deus não vai lhe atender, faltar a ele fé e nisso a incredulidade, mas a pior coisa que tem é nós pensarmos algo injusto contra a pessoa de Deus. E até isso ele faz. Quem já não teve no seu interior essa tentação, né, de achar que de repente Deus não é tudo aquilo que a Bíblia fala? Pelo que nós estamos vivendo no momento, eu pessoalmente, você, né? Aquela crise que, puxa vida, eu nunca iria imaginar que Deus fosse permitir eu passar por isso. E é justamente nessa hora, né, que aquela voz, que aquele pensamento vem assim: você acredita que realmente Deus é amor? Você crê nisso? Quando o cara está quebrado, o cara está falido, o cara está sozinho, né? Perdeu os amigos, quem sabe perdeu os parentes, por alguma razão. É o momento exato para vir o dado inflamado. Você acredita que Deus é amor? Você acredita que Deus é justo? O diabo teria essa ousadia? Teria. Porque, na verdade, irmãos, o diabo sabe que Deus é justo. O diabo sabe que Deus é amor. Mas ele vai tentar colocar na cabeça, no coração das pessoas, a ideia de que Deus não é amor, de que Deus não é justo. Acho que é, a meu modo de ver, a tentação mais vil, a tentação mais rasteira, mais indigna, se é que existe alguma tentação digna, né? Mas é, mais, porque é contra a pessoa de Deus, um Deus que é amor, não é um Deus que ama. A Bíblia diz que Deus é amor, é a essência de Deus. Justiça é a sua marca. Deus, acima de tudo, é justo. Deus é bom. Nós não somos bons comparados a Ele. Nós somos injustos. E ainda pela misericórdia de Deus, né, recebemos a justiça de Cristo, que nos cobre e nos justifica. Nesse momento, a fé, ela precisa entrar em ação. Por isso a necessidade, irmão, de nós conhecermos a palavra. Quem não conhece a palavra, ele vai crer no quê? Ah, eu creio em Deus. Mas como é que é Deus? Você conhece as promessas de Deus? Você sabe o que Deus, na sua palavra, diz que você pode passar? Ah, não, eu acho que não. Eu acho que Deus é bom e eu não posso passar por nada. Isso jamais. Não, mas então olhe para a palavra, veja a palavra. Ah, é mesmo. Veja por que a palavra diz que você pode passar por isso. Ah, a palavra de Deus diz que eu posso passar por isso, que isso vai ser bom para mim, isso contribui para o meu bem, porque isso me aperfeiçoa. Puxa vida! Então, quando o inimigo disser, olha, Deus é bom, Deus é justo, sim, Deus é bom, Deus é justo, e Ele está fazendo alguma coisa na minha vida. É nesse momento que a fé,
ela se torna um escudo, né? Essa fé me diz que, muito embora Deus me ama, ou que Deus me ame, nesse mundo eu vou ter aflição. Ele nos alerta. Pastor, onde é que está escrito isso? Vai lá em João 16:33. Deixa eu ver. É mesmo, está aqui. Ele disse que nós íamos passar. Sim, ele disse. Ele passou como nós, pior. Ele é Deus, se fez homem, assumiu a forma de servo, foi humilhado, foi pregado entre os ladrões, entre salteadores, ele foi contado entre os salteadores. E ele fez isso por amor. Ele disse, a palavra de Deus diz que este caminho ele nos deixou para que a gente siga as suas pegadas, e então nós podemos passar também por momentos difíceis. Isso não significa que Deus não nos ama, ao contrário. Justamente por Deus nos amar, Ele nos permite passar, mas não nos abandona, Ele está com a gente, Ele é fiel. A fé me diz que essas coisas que sucedem forjam um caráter em mim de perseverança, de experiência. É como um filho mimado que ganha tudo, que nunca passou por uma necessidade, que nunca teve que trabalhar para comprar alguma coisa, e de repente ele se vê destituído de pai, de mãe, e aí o que ele vai fazer? Ele não sabe fazer nada, ele não foi preparado, ele não foi forjado. E você pega um garoto, muitas vezes, que desde criança, agora no verão nós estávamos lá em Florianópolis, nós vimos uma criança de 6, 7 anos, trabalhando já com o papai e com a mamãe, vendendo um produto lá na praia. Uma criança assim, 6 anos. Às vezes com 10 anos já vai trabalhar numa casa. E às vezes, com 16, 17, 18 anos, já é uma mulher feita. Muito mais adulto que muita pessoa que tem mais idade. Ou seja, as lutas, as provas, elas forjam um caráter, elas fortalecem. E Deus usa isso também na nossa vida. Deus permite que a gente passe por isso. Precisa-se ter fé nisso. A fé, ela se torna escudo, irmãos, para combater os dados, porque ela precisa ser uma fé viva e que alcance toda a promessa de Deus, toda a verdade de Deus. Esta fé precisa confiar num Deus que tem promessas, num Deus que quer trabalhar na nossa vida, num Deus que comprou a nossa vida pelo seu sangue. Então nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Nós não somos mais de nós mesmos. E muitas vezes a gente quer se sentir assim, mas nós pertencemos a Deus. Nós temos a vida eterna, nós temos a salvação. E tudo que passarmos aqui, certamente contribui para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Amém, amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós podíamos citar tanta coisa, né? Tanta coisa que acontece dentro da igreja, dissensão, né? Muitas vezes intriga, briga. Isso são setas, irmão. São dados inflamados. A gente não consegue ver, mas isso é verdade. É uma realidade. Diabo, um dos sentidos do nome diabo é aquele que traz divisão, que faz separação. Por isso, muitas vezes, a igreja, que é um corpo e que Deus objetiva a unidade desse corpo, muitas vezes, em algum momento, se vê dividido. Não no todo, mas entre algumas pessoas. Porque muitas vezes é o inimigo que coloca. Pensamentos maus, esses dados. E a gente cede. E a gente peca. Nós vivemos um tempo onde a gente fala sobre muita coisa na igreja, mas se fala muito pouco. Alguém diz, a gente não tem que falar no diabo.
Realmente ele não merece muita atenção, mas alguma coisa a gente precisa saber no sentido das suas estratégias. E se a gente soubesse um pouquinho mais sobre a estratégia dele e sobre o valor da fé, a gente buscaria edificar mais a nossa fé como escudo e não dar bola muito para as grandes mentiras que ele lança contra nós, no sentido de nos fazer recuar, no sentido de nos fazer negar a Cristo, no sentido de nos deixar, de não sermos fiéis em algum momento a Deus, né? De negarmos a nossa fé, por qualquer razão que seja, pela soberba, pelo medo, pela incredulidade. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, louvamos o nome do Senhor, te agradecemos por cada vida, Deus, que tem chegado neste lugar, nesta noite, e pedimos assim sobre cada uma delas a tua bênção, Deus, abençoa cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, encontre guarida no nosso coração, que ela possa frutificar, Senhor. Que teu Espírito nos permita meditarmos sobre esta palavra, sobre esse recado da tua parte, ó Deus. Que o Senhor edifique a nossa fé e que o Senhor nos ajude a nós também trabalharmos no sentido de que a nossa fé seja edificada através da palavra de Deus, através da oração, Pai. Torna, Senhor meu Deus, a nossa fé mais viva, mais forte, mais vigorosa. Realmente, Senhor meu, seja um escudo preparado para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Leva-nos, ó Deus, na tua paz e na tua graça. Dá-nos, ó Deus, repouso nesta noite. Dá-nos a tua paz, Deus, que possamos descansar. Dá-nos um sono reparador. Nos prepara, Deus, para um novo dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, amado. Vá na paz do Senhor.